Pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o Leandro, fico aqui responsável na parte aqui de benefício. Esse outro rapaz aí que vocês estão visualizando na tela aí, Luiz Leal aí, é o nosso braço aqui esquerdo, aqui direito, aqui da Bradesco, aqui na Máxima 360. E essa pessoa linda, maravilhosa aí, Camila Neves, essa é o nosso anjo lá dentro da Bradesco. Então, aqui está um time completo, tá? Vocês vão estar conversando bastante aí no dia a dia, principalmente com o Luiz. No finalzinho do nosso bate-papo, vou dar um spoiler aqui. Ele tem algo muito bacana aí para apresentar para vocês. Nesse momento, eu gostaria de oficializar aí para todos aí o nosso início da nossa parceria aí com a Bradesco, tá? Estamos aqui desenvolvendo essa nova bandeira aqui na casa, essa grande empresa do mercado, referência aí no mercado de saúde, que é a Bradesco. E a nossa ideia hoje aqui, não só fazer a apresentação, mas fazer uma reciclagem aí de conhecimento aí com vocês, trazer dinâmicas novas, entender um pouco aí de cada um também aí na dinâmica do dia a dia, aí, o que nós aqui podemos fazer para facilitar. Porque o que a gente se destaca em venda? A gente destaca em venda o que a gente tem segurança. Podem falar o que quiser, mas eu só vendo o que eu tenho segurança. E quando a gente fala segurança, é a segurança do conhecimento, é a segurança da informação, é a segurança de saber falar bem do produto, defender por que que eu vou vender esse produto, por que que eu vou dar essa consultoria para esse cliente, tá? Então, assim, a nossa ideia hoje é oficializar a nossa parceria aí, a Máximo 360, Bradesco Saúde, e trazer para vocês esse momento aí de conexão aí com a linha de produtos. Vão ter novidades, tem produtos que estão online, tem produtos que logo vão ser atualizados aí na prateleira. Eu estou dando aqui spoiler que a Camila depois vai me jogar pela janela. Vou não. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Luiz, seja bem-vindo ao Máximo, tá? Camila, muito obrigado aí pelo seu tempo. Também te passo a palavra aqui para a gente fazer esse bate-papo aqui de conhecimento. Gente, hoje nós vamos falar de uma forma assim bem objetiva, Também. linguagem da rua, tá? O que que é a linguagem da rua? Nós vamos falar dos principais pontos que tem os produtos, tá? Os detalhes, nós estamos aqui à total disposição, mas nós vamos falar pontos que provocam e diferenciam a consultoria de vocês aí no dia a dia, ok? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem estar falando, tá? Pode estar abrindo o microfone, é que nem eu falo, a gente sempre aqui é um grupo de brainstorm, é um grupo de amigos, e nós crescemos com as perguntas, nós crescemos com as dúvidas, nós crescemos com as objeções, tá? Não existe crescimento sem isso, tá? Então, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Eu sei que nem tudo é um sim, porém também o não faz resposta, faz parte da resposta. Então, assim, nesse cenário, fique à vontade de perguntar, porque é importante até saber o porquê do não, é porquê do sim, tá? É que essa é a pergunta que o cliente vai fazer para nós, e a gente vai ficar assim, caramba, o que que eu respondo? Não, eu tenho que falar, olha, não dá por causa disso. Não dá por causa disso, sou diferente por causa disso. Isso é crucial, isso repassa segurança, isso repassa confiança, entendeu? Repassa isso aí, transparência, e é o que o cliente zela. Porque muitos dos clientes só querem uma resposta, é o cara que vai deixar a gente numa situação. Entendeu? É aquele cara que ele não está preocupado com o negócio, não está preocupado com a consultoria, com o trabalho, está preocupado pelo sim, só que é o sim. E o sim não é a resposta. A gente tem vários nãos também. Tá? Camila, te passo a palavra, obrigado aí, fica à vontade. Eu vou estar aqui fazendo a apresentação, está na sua máquina, não está na minha. Tá na sua. Tá na minha? Então, Tá. você falando para mim, Leandro, dá o play aí Tá bom. e a gente dá um start aqui. Camila, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila, sou gerente comercial que vai estar aí no dia a dia com vocês e com a Máximo. O que que a gente fez hoje para propor? Na verdade, o Leandro falou e foi bem assertivo. A gente vai falar o que que vocês precisam saber hoje para vender Bradesco Saúde. E aí a gente vai conversar alguns pontos importantes. E aí, em cada caso, a Máximos e eu estamos aqui à disposição para detalhar, até mesmo o que o Helena falou, para não estender muito, não, a gente sabe o dia a dia, a correria de vocês, a nossa também, então a gente vai falar
daquilo que a gente precisa para poder vender aí Bradesco Saúde, tá? Pode passar, Lê. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui das regras de comercialização. Hoje, a gente tem 3 segmentos dentro do SPG, que são seguro para pequenos grupos. A gente tem o SPG 3, que é de 3 a 29 vidas, onde a gente vai analisar pré-existência, emissão de CPT, DPS. Então, é um grupo que imputa CPT até 29 vidas. A gente vai ter o SPG 30, que aí é um modelo diferente, que conforme a ANS não pode ter carência, não pode ter CPT emitida. Então, é um grupo de 30 a 99 vidas. O que, que vai diferenciar do SPG 100? De 30 a 99 vidas, vai ter DPS individual. Todos os titulares terão que responder a DPS sua e dos seus dependentes, de 30 a 99. Onde não vai ter mais essa DPS, no SPG 100, que é o SPG 100, que é de 100 a 199, a implantação é via layout. Então, é essa a diferença. De 3 a 29 vidas, a gente vai analisar redução de carência, porém a redução de carência não vai se estender a parto e alguns outros procedimentos, como terapia, cirurgia bariátrica, mesmo tendo a redução. Então, a gente tem nichos de produtos diferentes, de 3 a 29 vidas é de uma forma, de 30 a 99, a forma de contratação é a mesma, tem a DPS, porém não imputa carência e CPT, e a partir de 100 a 199, a implantação é via layout, tá? Pode passar, Lê. Hoje a gente tem dois tipos de cobertura, que é a cobertura o completo, o top, e o hospitalar. O hospitalar com obstetrícia eu gosto de frisar bastante, porque completo a gente sabe que vai ter cobertura para todos os procedimentos, exames, consulta, terapia, cirurgias. E o hospitalar, ele é um plano que a gente vai oferecer a cobertura somente em âmbito de internação. Então, ele foi até o hospital, ou tem uma cirurgia eletiva marcada, ou foi até um pronto-socorro, gerou uma internação, a gente tem a cobertura aqui no hospitalar. Passou, viu, Lê? Isso. O que eu gosto de frisar aqui, porque a gente tem alguns questionamentos. A gente tem pronto-socorro no hospitalar? O pronto-socorro eletivo não tem cobertura, tá? Se for até o pronto-socorro, passar lá numa consulta e retornar para casa, tiver alta após essa consulta, vai precisar arcar com os custos lá no hospital do atendimento de pronto-socorro, a não ser que esse atendimento de pronto-socorro evolua para uma internação. E aí fica tudo coberto. O hospitalar, ele só vai habilitar em 2 planos nossos, tá? É só no Nacional Plus e Nacional. Os demais planos não têm somente a cobertura hospitalar, aí a contratação, ela tem que ser a completa, a top. Outra coisa que eu gosto de frisar também aqui no hospitalar, pessoal, é que a gente oferece a cobertura de pré-natal, porém, conforme tabela de reembolso. Ele não pode utilizar a rede de prestador para fazer o pré-natal. Porém, ele pode fazer o pré-natal particular e apresentar as notas fiscais para solicitação de reembolso no plano hospitalar. Modalidade de inclusão. Nós temos 2, compulsória e opcional. O que é a compulsória? Para nós, Bradesco, a contratação compulsória é 100% de algo, ou 100% do contrato social, 100% do FGTS. A gente consegue algumas flexibilizações em tabelas compulsórias? Sim, tá? Em qual situação? Eu vou dar o exemplo aí de um contrato social. A gente tem 3 sócios no contrato social, onde a gente está fazendo naquele momento somente de um sócio, o plano. Consigo fazer tabela compulsória, Camila? Consegue, desde que
Esses 2 outros sócios que não estão entrando na companhia têm a plano por uma outra congênere, por um outro CNPJ ou até mesmo um plano individual. Aqui eu não exijo que seja congênere essa justificativa. Então, como que eu vou aceitar dessa forma? Ah, Camila, eu tenho os 2 sócios que estão na Sul-América, por exemplo, mas eles estão o plano deles hoje é pelo mesmo CNPJ que eu estou fazendo aqui com você. Eu vou poder justificar a não adesão dessas pessoas? Não. Importante frisar aqui que não pode ser pelo mesmo CNPJ e estipulante que você está fazendo aqui na Bradesco. Precisa ser por um outro estipulante ou outro CNPJ ou individual. Se for por mesmo, a gente não consegue utilizar a tabela compulsória, e a gente orienta a seguir para a tabela opcional, que a tabela opcional, ela é mais flexível aí em relação, na verdade mais flexível não, é flexível, entra a livre escolha, tá? O importante é que também, até 29 vidas, essa compulsoriedade, ela vai se estender aos dependentes também. Então, se o titular colocou lá que ele é casado e o cônjuge não está aderindo, se tiver algum outro sócio no contrato que esteja aderindo ao cônjuge, o que vai surgir no processo? Vai surgir uma pendência pedindo a justificativa de não adesão desse cônjuge, desse outro sócio que não está entrando aqui. Por quê? Até 29 vidas, essa compulsoriedade ela vai se estender aos dependentes também. Diferente de que a partir de 30 vidas, a gente pode fazer somente 100% dos sócios ou 100% dos funcionários, e isso não vai se estender aos dependentes, ela vai ter a flexibilidade de ficar opcional para adesão dos dependentes. Mas é importante frisar, a partir de 30 até 29, a gente precisa olhar direitinho para a empresa, o desenho da empresa, para ver a particularidade. Ah, Camila, a gente consegue fazer somente para titulares de 3 a 29 vidas? Consegue. Mas para que a gente faça somente titulares, nenhum dos titulares poderá ter um dependente sequer. Porque se tiver um, automaticamente ele vai solicitar a justificativa dos demais dependentes que não estão entrando na tabela compulsória, tá? Isso é uma informação importante, hein, gente? Parece bobeira. É aquilo que a gente fala. O mais difícil, a gente tira de letra. Verdade. Entendeu? Que é ir lá fazer a construção. O mais difícil a gente tira de letra, que é conquistar o cliente. Conquistar o cliente. E aí, o mais fácil, que é equalizar as informações, a gente acaba pecando. Então, assim, a ideia é trazer toda a riqueza desses pequenos detalhes para vocês não se sentirem desafiados no momento que não podem ser desafiados, que é trazer toda essa excelência da consultoria ao cliente. Sim, porque às vezes vai pegar numa situação, né, que, e agora? Como que eu vou ter que fazer uma tabela opcional para esse cliente? Aí a opcional compulsória dá uma diferença por volta de 15% a 17%, dependendo do plano. Então, aí acaba perdendo a credibilidade com o cliente. Então, o que a gente quis trazer hoje aqui realmente é os detalhes, para que a gente não tenha nenhum tipo de eventualidade aí na hora da venda com a empresa e com o cliente. Exatamente, aquilo que nós falamos no início, né? O sim e o não fazem parte da consultoria. É importante a gente conhecer o peso do sim e do não e explicar para o cliente, falar, olha, se você quiser dessa maneira, não dá para ter desse jeito. Para você que quiser desta forma, você precisa fazer desse jeito. O que é melhor para você? Olha, essa pergunta, sim, é a melhor de todas, tá? Exatamente. É vocês explanarem os cenários e perguntar para o cliente, o que é melhor para você? Porque aí ele vai ficar numa situação e falar, cara, eu também preciso decidir aqui, eu não posso ficar só em cima do muro, esperando você aí, o corretor, que é o consultor do cliente, trazer todas as respostas, sendo que as respostas são dele, porém, no momento do apontamento e no momento da cobrança, ele vai olhar para você e falar, pô, por que você não me avisou? Infelizmente, vocês acabam sofrendo isso. E a nossa preocupação aqui é prepará-los para lidar com essas objeções, entendeu? E aí sempre explanar esses dois pontos e pôr na mesa e perguntar para o cliente, o que é melhor para você? E aí deixa ele decidir. Sim, com certeza. Aí um pouquinho eu acho que eu escutei alguém quer falar? Não? A gente tem hoje também 2 modalidades de pagamento aí disponível para comercialização, por faixa etária, que é a mais utilizada, e a custo médio, que ele vai pegar o valor total de cada plano, dividir pela quantidade de vidas que está aderindo àquele plano e vai implantar um custo médio naquele contrato.
Ou seja, toda a inclusão que for realizada naquela apólice, naquele plano, vai ter aquele custo médio, independente da faixa etária aí que a pessoa se encaixe. O que que é diferente aqui? É que para nós o custo médio, ele só vai habilitar a partir de 100 vidas na modalidade compulsória. Então, se vocês, pegarem uma situação, vai de 30, 40 vidas e quiser na ponta, no cotador, fazer a cotação como custo médio, não consegue, porque no nosso sistema o parâmetro é a partir de 100 vidas na modalidade opcional. Ah, Camila, é isso e ponto final? Não, não é esse ponto final. Por isso que a gente está aqui. Se vocês tiverem qualquer particularidade, uma apólice com menos de 100 vidas, na modalidade opcional, que o cliente já tenha essa condição atual na congênere, que tenha custo médio para outra quantidade de vidas, a gente está aqui à disposição para entender o caso, verificar o que pode ser feito e a flexibilidade, uma exceção lá na frente. Então, não deixe de consultar os meninos da Máxima, as meninas, porque a gente consegue aí comercialmente desenhar em algumas apólices a melhor forma aí de trazer o cliente para a companhia. Então, não se limitem, até uma dica, né, Lê? Não se limitem às regrinhas, porque aqui a gente está à disposição para lutar por vocês, conquistar o cliente e flexibilizar também a parte de contratual dele, tá? O não está garantido, gente. Conta conosco para o sim, tá? Então, assim, tudo que vocês tiverem aí que está com uma certa sensibilidade, põe na Sim, mesa aqui, a gente faz uma reunião online, não tem problema, isso aqui é maravilhoso, tá? Esse bate-papo que nós estamos fazendo online aqui, é habitual a gente fazer isso perante uma oportunidade, tá? Então, assim, não necessariamente, vocês ficam assim, puxa vida, e agora, o que que eu faço? Não, Leandro, dá para a gente fazer uma reunião aí, rapidinho, só para a gente entender, para demonstrar os meus cenários aqui, quais são as soluções que a gente pode apresentar para esse cliente, em 10, 15 minutos a gente faz um bate-papo aqui e desenrola essa situação, tá, gente? Então, conta conosco aqui nessa parte. pode passar, Lê. Aí, o que que eu quis trazer para vocês hoje também? O que que a gente está de diferente hoje fazendo aqui na Bradesco? Muito antigamente, eu não sei se vocês, a gente tinha é, uma taxação, vamos falar assim, que a gente não tinha flexibilidade no SPG, era aquilo, pronto e ponto final. E hoje a gente já vem no modelo há um tempinho, já com algumas flexibilidades bem legais, que às vezes o corretor não sabendo na ponta, às vezes nem oferece para Bradesco por não saber, né? Então, o que que a gente faz hoje, tá? O cliente, a empresa que tem uma conta jurídica no Banco Bradesco e que paga os seus funcionários pelo Banco Bradesco, de folha de pagamento, que tem a conosco ativa, já de cara vocês conseguem conceder para o cliente de vocês 5% de desconto. Ah, eu vou precisar pedir para você, Camila, esse desconto? Não. Você tendo essa informação com o seu cliente lá na cotação, vai aparecer lá, desconto de folha. Você vai colocar lá sim. Na hora que sair o seu cálculo lá no final, o desconto já vai estar lá disponível para você na ponta, de 5%. Então, uma pesquisa para fazer com o cliente, numa conversa, num bate-papo, para saber se ele já tem a conta pessoa jurídica dele é Bradesco, é Bradesco, tem folha, já tem os 5% de desconto. Importante frisar aqui que não é a conta ativa, tá? Ele tem que pagar seus funcionários pelo Banco Bradesco. Isso garante 5% de desconto para ele. Análise de redução de carência de congêneres para empresário individual, que hoje no mercado tem um pouquinho aí de restrição com os MEIs. A gente está com a campanha que a gente, além de analisar a possibilidade de uma portabilidade na implantação para essa natureza jurídica 2135 de empresário individual, a gente também tem a possibilidade de analisar a redução de carência para esse cliente. Eu quis falar um pouquinho aqui da portabilidade, porque um diferencial nosso, Lê, também é que nós somos uma das poucas companhias que paga normal a portabilidade para o corretor, a comissionamento na ponta, tá? De venda. A maioria das congêneres, ela faz a portabilidade, mas ela não paga angariação para o corretor. Nós pagamos E uma normalmente. coisa,
E uma coisa importante, é o comissionamento padrão do produto, né? Exatamente, não é um comissionamento reduzido, é o comissionamento padrão. Todo cliente natureza 2135 de empresário individual, ele pode solicitar portabilidade desde que respeite de fato as regras da ANS. Mas ele pode ter essa possibilidade e o corretor não é penalizado na hora do comissionamento. Olha, aproveitando esse ponto que você mencionou de comissionamento, Camila, aproveitando esse ponto, gente, o comissionamento é o padrão que a companhia estabeleceu no produto, tá? Inclusive, nós da Máximo somos seu canal comercial. A parte do seu cadastro é tudo diretamente com a Bradesco, as remunerações, campanhas institucionais, eventos, é tudo Bradesco. Mas a parte comercial, nós aqui da Máximo vamos ter esse prazer de dar toda essa consultoria para vocês, tá, gente? É isso. Outra coisa também bem legal que a gente faz hoje é a encampação de massa a partir de 30 vidas. O que que é essa encampação de massa? Às vezes a gente pega uma empresa que tem muitos funcionários no FGTS, só que hoje ela tem uma apólice que ela paga o plano somente para os cargos de diretoria, coordenadoria, supervisão, e está todo mundo naquela fatura ali na congênere. Se a gente for entrar normal, se tiver mais funcionários no FGTS, a gente vai ter que oferecer uma tabela opcional para o cliente, certo? Mas se a gente conseguir fazer encampação, o que que é essa encampação? Tendo mais de 30 vidas, a gente faz uma fotinha da fatura que ele tem hoje e traz aqui para Bradesco. O que que a gente flexibiliza? A gente implanta esse contrato na modalidade opcional, porém o custo que o cliente vai pagar é o custo de compulsório. Então, a gente dá para ele o custo de compulsório numa modalidade opcional, desde que ele tenha uma fatura de no mínimo 30 vidas, que ele tire uma fotinho daquela fatura e traga aqui para Bradesco. Pode ter uma variação de 10% para cima e para baixo, se tiver novas contratações, se a gente comprovar que um funcionário recém-contratado, ou até mesmo um funcionário que consta na fatura que foi demitido, que tem a rescisão para comprovar. Então, a gente ainda tem a flexibilidade de ter 10% para cima ou 10% para baixo. E mantendo o custo de compulsório para o cliente aí na ponta, que é o que eu falei lá no início. O custo é por volta de 15% a 17%. Então, para o cliente já é uma economia bem satisfatória aí na hora do Né? fechamento. Isso. Então, se vocês tiverem aí contratinhos de porte 2 a partir de 30 vidas, a gente tem essa possibilidade de fazer essa encampação. Aceitação de agregados também, que a gente está com uma aceitação bem diferenciada e bem flexibilizada. Netos, a gente vai aceitar até 18 anos, tá? Em contratos a partir de 3 vidas a gente já analisa, ele pode compor a terceira vida, só que para que ele entre aqui como agregado, ele tem que ter um plano na congênere. E tem que ser congênere, é aquela congênere que a gente vai analisar a redução de carência de fato, no mínimo 6 meses. Ele tendo o plano no mínimo 6 meses, respeitando a idade de até 18, vocês vão ver que vocês não terão problema nenhum. Colocou a documentação comprobatória lá no processo, vai tecnicamente. Filhos, a gente colocou aqui só para frisar que, no nossa regra, o filho solteiro a gente consegue aceitar até 39 anos, 11 meses e 29 dias. Com a flexibilização aí dos agregados, a gente aumentou a idade para o filho, até 45 anos, e permita que ele entre casado. Por quê? Porque a gente também aceita genro e nora como agregado. Então, não tem o porquê manter a regra de solteiro, sendo que a gente vai habilitar a aceitação aqui de genro e nora também. Para aceitar esse filho, sobrinho e genros e nora até 45 anos de idade, e com a mesma regrinha, no mínimo 6 meses de plano anterior na congênere, e pode também compor a terceira vida. Até aqui no slide, está bem pequenininho, mas vocês conseguem visualizar as congêneres que nós fazemos aqui, que são nossas congêneres, que a gente analisa uma redução aqui, uma possível redução de carência. Então, para que a gente aceite o agregado, eles precisam vir oriundo aqui desses planos, dessas congêneres. Ah, Cá, precisa estar todo mundo na mesma pólice? Não. Não precisa estar todo mundo na mesma pólice. O que eu vou exigir é que esteja com plano ativo na congênere, mas pode um estar em uma pólice, o outro pode estar em outra, não precisa ser necessariamente tudo em uma única pólice. E aí também a gente consegue aceitar irmão, pais, sogros, sogras, padrastos e madrastas. Aqui a idade aumenta um pouquinho,
até 67, também pode compor a terceira vida e o mínimo 6 meses de plano anterior na congênere também. Então, a gente tem um universo aqui para trabalhar. Antes a gente tinha uma regrinha de, tinha que ser a quinta vida, hoje a gente flexibilizou. Então, o agregado, ele pode compor a terceira vida, estando de acordo com a idade e com o plano anterior, é só colocar a documentação no sistema, que vai normalmente, tá? Perfeito. Pode passar, Lê. Reembolso. Reembolso. Eu trouxe o assunto reembolso, porque é o que gera bastante dúvida com vocês, corretores, no dia a dia. O que acontece hoje? Hoje nós temos duas modalidades de reembolso somente disponível, que é o reembolso específico e o reembolso completo. O que é o reembolso específico, Cá? O reembolso específico, ele vai ter reembolso somente para consultas via CRM, ou seja, por exemplo, terapia, ele não teria reembolso, e honorários médicos de paciente internado. Somente essas duas opções. E nos honorários médicos de paciente internado, o que eu preciso fazer para ter o reembolso? Eu preciso que a minha internação seja no hospital que atenda o meu plano, ou seja, se eu tenho um plano nacional, eu tenho que fazer uma cirurgia num hospital que eu tenha atendimento, que eu tenha senha de internação liberada no sistema da companhia, aí sim eu posso solicitar o reembolso nos honorários médicos para paciente internado. Até o nacional, gente, do efetivo até o nacional, dependendo da região, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho ali na frente, o mapa, só vai habilitar o reembolso específico. Não é uma escolha. Vai ser de acordo com a tarifação, de acordo da onde a empresa está, ele vai puxar do CNPJ. Ele vai habilitar até o nacional somente o reembolso específico. Quando for contratar Nacional Plus e Premium, aí é reembolso completo, independente da região. Pode passar, Lê. Oi. Aqui é o reembolso completo, que vai ter o reembolso para todos os procedimentos. Lembrando que em algumas regiões a gente ainda não tem o reembolso específico, então, mas eu cotei aqui o efetivo e apareceu o reembolso completo. Apareceu porque a região do CNPJ ainda não está com o filtro de reembolso específico. Então, vai depender da região, vai poder habilitar alguns produtos aqui no reembolso completo, dependendo de onde está a empresa, e o Nacional Plus e Premium sempre será reembolso completo. Pode passar, Lê. Beleza. Aí aqui também, junto com essa mudança do reembolso específico, a gente teve algumas alterações também de coberturas. Todas as contratações do Saúde Mais, que é o nosso regional, até o nacional, a gente tem somente a cobertura dos transplantes do rol da ANS, que são somente esses três, transplantes de rim, córnea e medula. Transplante extra-rol, que é coração, pulmão, pâncreas, ele só vai ter no plano Nacional Plus e Premium, esses transplantes que estão extra-rol. Nos demais produtos, é somente o que está lá no rol da ANS mesmo. E o Premium, que além, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, que além das coberturas extra-rol, será mantida todas as coberturas adicionais da perfumaria, que eu vou passar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, se vocês pegarem um cliente transplante até o nacional, somente o que está no rol da ANS. Outra coisa que a gente teve alteração também, junto com o reembolso específico em relação às coberturas de extra rol, RPG, tá? RPG a gente não tem cobertura em nenhum plano mais, nem no Nacional Plus, nem no Premium e nem nos demais, porque é um procedimento extra rol e aí não tem mais a cobertura junto com, veio o reembolso específico e com essas alterações dos produtos e a exclusão do RPG, tá? Aqui, pessoal, é as regiões que eu falei para vocês. Tudo que vocês cotarem nessas regiões tarifárias aqui, automaticamente, se for até o plano nacional, o sistema vai direcionar para vocês o reembolso específico. Vocês vão visualizar que não vai ser possível alterar lá a modalidade de reembolso, porque vai ser sempre de acordo com a região do CNPJ. Então, tem aqui todas as regiões. O Bradesco futuramente quer que se estender a Brasil todo, mas essas regiões que ainda não possuem
A gente está aí deixando cada vez mais a rede redondinha, para que não tenha o reembolso completo, porém que tenha rede suficiente para atender essas pessoas aí nessas demais regiões. Que não adianta a gente colocar um reembolso específico num lugar ainda que a gente tem a, a ausência ainda de rede devido a regiões mais distantes e tudo mais. Camila, tem uma pergunta aqui, Camila. Uhum. O nosso corretor Almir está perguntando que ele gostaria de entender o home care, como que funciona no Nacional Flex. Na verdade, é assim, ó, nas condições gerais, se vocês verificarem o home care, ele aparece como risco excluído de aceitação, de cobertura. Então, vai ser analisado caso a caso. A gente precisa verificar o caso para dar a orientação e análise. Mas se você olhar lá nas condições gerais do nosso plano, ele aparece como um risco excluído, tá? Então, vai Cada depender cliente aí. tem uma possibilidade, né? Exatamente, ele vai depender aí de cada particularidade, do que a necessidade, do que está acontecendo. É igual tive esses dias uma questão de resgate. Eu falei assim, o resgate não é uma cobertura que a gente tenha disponível no produto. Ah, mas precisou transferir uma pessoa. Eu falei assim, mas se precisa transferir uma pessoa, é óbvio que a Bradesco não vai deixar o cliente desamparado. De acordo com o relatório médico, vai ser analisado caso a caso por uma transferência, que acho que era uma empresa de Mato Grosso, e ela falou assim, precisou, no plano anterior, precisou ir para São Paulo, teve alguns problemas. Eu falei assim, vai ser caso a caso, né? Alguns problemas na congênere, mas eu já vi, sim, fazer a transferência. Então, a questão é a mesma no home care, vai ser analisado, tá? Mas de... Portfólio dos produtos. Gente, está sendo bem dinâmico, até para a gente Isso, fazer um upgrade aí das novidades, das informações, tá? sim. Mas os detalhes, entrar nas entrelinhas, coisas que fogem do dia a dia aqui dessa parte de apresentação comercial, de encantamento, nós estamos aqui à disposição, tá? Pode Exatamente, questionar aqui, que vai ser um prazer explanar os detalhes. com certeza. A gente até brincou, falou, vamos falar a linguagem da rua, né, hoje, né? É, aí, aqui é o spoiler que o Lê deu, né, dos produtos. O que a Bradesco quer hoje, tá? Ela quer que o nosso portfólio fique dessa forma. 2 produtos regionais, por enquanto, que é o Saúde Mais Regional Goiás, e os com abrangência nacional, Efetivo Plus, Nacional, Nacional Plus e Premium. O que acontece? O ideal em Nacional Flex, em algumas regiões, eles aparecem ainda, tá? Na hora que você for cotar lá no portal, você vai verificar, dependendo da região, ele vai aparecer. Mas na região que ele não aparecer, só vai aparecer o Efetivo Plus, que é um produto que a gente vem desenhando por regiões, para fazer acordos com os principais hospitais e dar um atendimento intermediário entre o efetivo e o nacional. Ah, Cá, o Ideal e o Nacional Flex vai parar de comercializar? Futuramente, sim. Então, se vocês, por exemplo, cotarem aqui em São Paulo, o CNPJ de São Paulo, vocês vão verificar que o Ideal e o Nacional Flex não vai aparecer mais para comercialização, só vai aparecer o Efetivo Plus. E a gente vem fazendo isso gradativamente por região. Hoje, o Efetivo Plus é São Paulo capital, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e agora recente em Minas, tá? E futuramente a gente quer expandir esse produto nacionalmente também. Então, esse foi o spoiler que o Lê deu, que era do Nacional Flex e do Ideal, mas aí o sistema ele vai ser bem dinâmico com vocês. Vocês cotando lá o CNPJ, ele vai disponibilizar o produto que está disponível para aquela região específica, tá? Pode passar. Pode passar. Aí a gente vai falar aqui um pouquinho do Efetivo Plus. Pode passar, Lê. Como é que dá o trabalho? Tá. Tá. Características do plano, né? É a mesma coisa. Para CNPJs, contrata a partir de 3 vidas, ele vai ter nas duas coberturas, tanto hospitalar como a completa, top. A coparticipação também vai ser opcional,
Aqui vai ter o produto tanto enfermaria quanto quarto, e só vai ter no reembolso específico a contratação. Pode passar, Lê. Travou. Aí. Aqui eu coloquei para vocês, como é um produto recém lançado, foi em novembro, se eu não me engano, do ano passado, os principais hospitais aqui que eles atendem aqui em São Paulo. O que tiver quarto, em parênteses, ele só vai ter na modalidade de quarto, e os demais vai ter na enfermaria e quarto. Vocês podem verificar que tem os principais, a maioria dos hospitais aqui em São Paulo. E o custo é bem atrativo. Tanto que eu estava aí com o pessoal da Máxima semana passada, a gente até abriu aí um contrato para a gente ver exatamente o valor desse produto. Então, é um plano bem atrativo. Não deixem de cotar, vocês vão verificar que está bem competitivo o valor, e a rede é bem ampla e atende bem aqui, principalmente nessas regiões que eu informei aí que a gente lançou o produto. Gente, ó, eu estou recebendo algumas perguntas aqui, alguns pedidos a Uhum. respeito do material. Aguarda que, além desse material, vocês não sabem o que nós aprontamos para vocês. Oportunidade. Eu vou te dizer que eu fiquei passada semana passada, porque a gente se reuniu na semana passada, quando eles me mostraram a surpresa que eles vão disponibilizar aí para vocês vão amar de verdade. Vai ficar muito prático para vocês venderem Muito Bradesco, prático. gente. Vamos lá. Pode passar, Lê. A gente tem um regional também, que é o Plano Regional Goiás. Só vai habilitar para CNPJ lá da região, com os principais hospitais também, e ele tem um diferencial que não tem nos outros planos, que é um seguro viagem para assistência em viagens nacionais em até 60 mil, com 4 acionamentos por ano. Os detalhes tá bem legal aqui, depois eu posso disponibilizar para o Lê. Não vou dar spoiler, Lê. Eu vou disponibilizar material para surpresa no final, para vocês, para disponibilizar para vocês, mas é um plano bem legal também, com custo bem atrativo. É um plano regional lá de Goiás, tá? Fechou. Aqui é o produto nacional, que é a menina dos olhos, né, que a gente fala que é o produto aí mais vendido da Bradesco, que é o Nacional Quarto e Nacional Enfermaria. O que ele vai, além da rede que ele tem à disposição, uma rede ampla, principalmente aqui em São Paulo, até coloquei aqui para vocês, o Nacional 3, que é o Nacional 4, atende Oswaldo Cruz, atendimento completo dentro do hospital, PS, ambulatório, internação. O que tem de diferencial aqui no produto nacional? Ele tem a remissão, que em caso de falta de titular, os dependentes, filhos até 18 anos e o cônjuge, ele fica por um período de até 1 ano sem disponibilizar o valor do pagamento do plano, desde que tenha um tempo mínimo de contratação aqui conosco de 12 meses. Então, tem mais de 12 meses a pólice, o titular vem a faltar, os seus filhos até 18 anos e seu cônjuge ficam sem pagar até 1 ano de plano aqui na companhia. E assistência aqui de viagem, o seguro viagem, que ele cobre despesas médicas e hospitalares de até 30 mil euros para viagens em países daquele tratado. E os países que não estão dentro do tratado, é até 10 mil dólares nos demais países. Então, é um seguro completo, ele tem uma ampla rede de atendimento e ele disponibiliza aí desses 2 diferenciais, que é a cobertura de remissão e o seguro viagem. O Nacional Plus mantém os diferenciais, que é o seguro viagem, a remissão, o mesmo tempo de permanência, tudo certinho. O que vai mudar aqui no Nacional Plus? A cobertura do seguro viagem, ela aumenta um pouquinho. De 30 mil vai para 50 mil euros nos países do tratado, e de 10 mil dólares dos países que não estão no tratado, passa a ser 20 mil. Então, a diferença dos planos é a rede de atendimento, que aqui já eles terão o Sírio e Einstein, o Fleury, e além disso, ele tem a remissão é a mesma,
porém, ele habilita aqui o seguro viagem com os valores maiores, de 50 mil euros e 20 mil dólares. O que que tem aqui também no Nacional Plus? Lá, para beneficiários que residirem na cidade de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Salvador, ele vai ter uma marcação de concierge nessa carteirinha. O que que é o concierge? São benefícios que ele pode ter acesso a vacinas de viajante, que ele vai ter retirada de documentação para reembolso, coleta domiciliar de exames, alguns mimos que ele vai ter aí por ser concierge. No Nacional Plus, importante frisar que para habilitar o concierge, ele precisa, o beneficiário, de acordo com a ficha de inclusão, residir nessas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, tá? Pode passar, Lê. Foi. E o Premium, ele é basicamente o mesmo plano que o Nacional Plus, a rede é idêntica, seguro viagem também idêntico. O que que vai mudar aqui? Ele vai mudar que o concierge, ele vai marcar independente da região onde o beneficiário mora, e além disso, ele vai ter as coberturas exclusivas aí do plano do Premium, que é check-up anual para titulares e dependentes a partir de 29 anos de idade, fisioterapia e consulta domiciliar por reembolso, de acordo com os limites contratuais, cirurgia refrativa de qualquer grau, que hoje, conforme a ANS, para você fazer uma cirurgia refrativa, você precisa ter pelo menos 5 graus. Quem tem o Premium pode fazer, independente do grau de refração. A escleroterapia, tratamento daqueles vasinhos, sem limite de sessões, né, de sessões para utilização, e despesas do acompanhante de paciente internado sem limite de idade também. Então, o paciente internado, independente da idade dele, ele tem as despesas do acompanhante dentro do plano Premium. O diferencial hoje que eu trouxe para vocês, não sei se todos conhecem, são as clínicas Meu Doutor Novamed. A gente tem aqui em São Paulo, principalmente, várias unidades à disposição para todos os planos Bradesco, independente do plano. Vocês têm aí a oferecer ao cliente de vocês as especialidades como medicina de família, ginecologia, otorrino, gastro, clínica, é uma clínica muito legal, bem completa. Tem um a mais lá dentro em todas as clínicas, ele consegue fazer exames também dentro da Novamed. Aí, Lei, se você quiser passar um pouquinho, que tem as fotinhos aqui são na verdade, aqui são as unidades. Aqui em São Paulo a gente tem na Barra Funda, Guarulhos, Lapa, Osasco, Paulista, Santana. Aí no ABC, que é máximo, fica no ABC, tem Santo André e São Bernardo do Campo. Tem as duas Novameds aí. Tem Tatuapé, Vila Olímpia, Moema. Na Paulista agora a gente tem duas Novameds na Paulista. Então, é uma clínica bem legal, bem completa, à disposição de todos os beneficiários Bradescos, independente do plano. O que é legal? Só atende beneficiário Bradesco. Pode passar a ler as fotinhos da Novamed. Então, é uma clínica bem completinha mesmo. E todo mundo desculpa te cortar, Camila, mas as pessoas que tiveram a utilização, quando eu falo pessoas, eu estou falando de todos os clientes, inclusive cliente interno da própria Bradesco, de diretoria, de superintendência, principalmente essa parte ortopédica deles, é uma coisa fantástica, gente. O pessoal, assim, todo mundo acha que é só, eles estão fazendo só uma análise de redução de risco. Não. É excelência na qualidade do atendimento. Então, assim, não deixe de falar para o cliente, falar, olha, se você cria, a maioria dos clientes, quando não tem uma referência, eles ficam perdidos, aonde serão assistidos. E a gente sabe que hoje em dia o mercado é meio complicado. Então, assim, você tem hoje um profissional de referência para você indicar, para cuidar de você, tem horas que é complicado isso. E essa clínica, essa rede, como é autogestão, é diretamente com a Bradesco, são todos profissionais gabaritados. Então, assim, a avaliação é full time, em toda hora, de qualquer atendimento. Então, assim, você não vai ter uma experiência mais ou menos. A sua experiência sempre será top. Então, gente, pode indicar para os clientes utilizar essa infra. Camila, se eu falei alguma coisa a mais, esse link. Não, falou não. Eu acho que eu vou até sair depois dessa, porque, olha,
Ele arrasou. Passa mais um, ele tem uma fotinha aí que tem algumas que tem, ó, tem até fisioterapia. É muito completa mesmo. Teste de Covid faz na hora. Não precisa nem ter passado no médico. Consegue fazer, tá com sintomas, tem a senha lá de teste de Covid, faz o testezinho na hora. Quer passar deu positivo ou negativo, quer passar no médico, passa na hora. É bem interessante mesmo, e assim, não é lotado, não é cheio, o atendimento Ah, é rápido. Então, isso aí é um diferencial, gente. É um serviço premium para sim, todo cliente Bradesco, tá? Então, assim, esses diferenciais, isso é uma coisa legal para a gente estar no momento de um divisor de águas, no momento assim, por que que eu tenho Bradesco, por que que eu não tenho essa companhia? E aí você põe na mesa esses diferenciais, tá? Então, a gente pega aqui, que nem nós pegamos aqui os principais diferenciais e trouxemos para esse nosso bate-papo aqui, para a gente estar assim, falando, Leandro, eu consegui aprender tudo agora? Não. Vou aprender? Com certeza. Preciso de ajuda para aprender? Estamos aqui. Então, assim, vamos conversar mais vezes. Isso aqui é igual academia, tá, gente? Não vá achando que você vai um dia lá na academia e vai malhar e vai voltar bodybuilder para casa. É um verdade. exercício contínuo. Então, conta conosco para a gente fazer essa malhação no dia a dia aí e deixar vocês expert nesses detalhes, tá? Que é esses detalhes que vão deixar vocês lá na frente como diferencial, tá? Exatamente. Posso passar, Camila? Pode, acho que agora encerrou aí, viu, Lê? Não encerrou não, Então, da gente. minha Sabe isso parte, aqui? agora eu tô ansiosa para essa outra parte aí. Acho que Gatinha, pode abrir o microfone, porque é a- agora eu vou até sair daqui, vou deixar o Luiz puxar o bonde ali, que agora é a cereja do bolo, e aí ah, ele que vai fazer a apresentação aí para vocês, e vocês vão conhecer até um pouquinho a voz dele aí, conhecer um Posso pouquinho a carinha falar? dele. Mas, a Catinha, Karen. pode fazer sua pergunta, Catinha. Tá bom. Camila, bom Oi, dia. amor. Bom Bom dia, dia. Leandro, e toda a bancada aí. O João, Leandro, tem o nosso plano da Bradesco, né? Uhum. E Legal. aí, semana passada, ou retrasada, a esposa dele me passou uma mensagem, assim, indignada, porque a médica dela tinha pedido, acho que 89 tipos de exames de sangue. E ela Nossa. foi lá para fazer o exame e eles falaram que não poderia ser feito aos 89, ela tinha que dividir isso em dias, né? E aí ele falou assim: Você não sabia disso? Eu falei: Não, não Não, sabia disso, não. então, na E aí, verdade, não é que não pode, Kátia, é o que a gente solicita um relatório médico dela, justificando a quantidade, tem um formulário, e aí se o médico não se disponibiliza a apresentar o formulário, aí não consegue fazer, mas não que a gente não faça os exames, tá? não, então, eu até partilhei com a Daíse, eu falei: Daíse, eu fiquei me sentindo mal com isso, porque assim, não tem como você saber, como é que eu vou saber a quantidade de exames que a médica dela ia solicitar, né? Na Então, verdade, assim, não que a ela gente precisava não não vá ficar dar, tranquila. não que não vá dar atendimento, tá? O que a gente vai pedir é um formulário complementar do médico dela, e aí ele mandando esse laudo complementar é analisado e liberado normalmente, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Catinha, isso aí que você comentou é uma coisa importante, tá? Desculpa até mudar um pouco o foco, mas pegar esse exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com os pedidos médicos, tá? Os médicos têm horas que acaba gerando até uma experiência negativa. Isso não é, ó, eu vou tirar o crachá agora, tá? Não é só com a Bradesco, tá? É com todas as companhias do mercado. Tem muitos médicos aí que pedem um monte de exames, que muitos dos exames não estão nem regulamentados pela Agência Nacional de Saúde para aquela determinado CID. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e até explicar para o cliente que tem horas que a companhia acaba sendo um pouco burocrática, mas é para proteger o cliente. Proteger o cliente de que sentido? Para que você vai fazer determinado exame se não está no CID que você está se cuidando? E assim, isso aí tem muito exagero no mercado. Eu não estou dizendo que seja esse caso, tá? Eu estou só trazendo aqui uma reflexão, porque cabe nós aqui do lado de cá, eu participo de treinamentos, palestra, e uma coisa que eu estou escutando muito no mercado são os exageros médicos. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses exageros médicos para não gerar e não destruir a consultoria de vocês. Porque vocês têm todo um cuidado, todo um trabalho, entendeu, de excelência, explica. Então, isso aí é um ponto importante, questionar
até fazer, orientar o cliente, questionar o médico, falar, doutor, mas eu estou tendo dificuldade, isso aí tá, esse tipo de exame está no meu CID, porque dentro do CID você tem um protocolo a seguir, não é assim, vou fazer o exame que eu quero e bem entendo, porque o médico pediu, não, existe um órgão por detrás disso que regulamenta, tá? Gente, obrigado. Ó, o Luiz, ele vai fazer, sabe tudo que vocês viram agora? Vocês imaginaram isso? Vocês, ao invés de ficar avançando os slides, você só clicar e ter a informação na telinha do seu computador, sem ter aquele trabalho de ter que folhear o material? Vocês já imaginaram isso? Então, o Luiz preparou essa surpresa aqui para vocês. Eu vou até desligar meu microfone e vou deixar o ar na graça dele aí para falar para vocês aí essa ferramenta que a gente está disponibilizando para usar, para vocês utilizarem no dia a dia. Tá? Quem quiser a ferramenta, pode me dar um oi aqui, pode chamar o Luiz, ele vai fazer o contato com vocês, vai fazer a apresentação do hiperlink, vai disponibilizar o hiperlink para vocês aí. Todo esse material que nós vimos aqui, tudo isso numa fanpage, para vocês clicar lá, o que é tal informação? Você clica lá, ele já vai abrir para você o que é essa informação. Entendeu? Então, assim, tem aqui um material aqui didático aqui, por isso que eu brinquei com a Catinha mais cedo, pediu aqui, Leandro, o material. Eu falei, além do material, o PowerPoint que nós vamos encaminhar para vocês, quem mandar aqui a mensagem para nós é que o Luiz vai fazer o contato e vai disponibilizar esse link exclusivo para vocês fazerem esse autoconhecimento, aperfeiçoamento dos produtos da Bradesco aí na telinha do seu computador via link, entendeu? Então, assim, isso, gente, é exclusivo para vocês, tá? Isso não tem no mercado, tá? Isso aqui é uma cortesia 360 para vocês, tá? Eu até brinquei com a Camila, aqui o Luiz desenvolveu aqui, colocamos tudo numa fanpage. Então, todo esse material didático, inclusive até com rede, ele colocou e deixou ali bonitinho para vocês. E, Luiz, vou te passar a palavra, meu amigo. Bom dia, gente, tudo bom? Sou o Luiz, estou aqui à frente, junto com a Máximos, na parte da Bradesco, né? E nesse período, antes da gente marcar essa reunião, junto com a equipe aqui, a gente acabou pegando todos os treinamentos que a gente tinha no Bradesco, todas as informações que a gente conseguiu captar dentro do site dos corretores, para deixar de uma maneira muito mais mastigada e muito mais fácil de você conseguir apresentar o Bradesco para o seu cliente, o seu futuro segurado. Vamos lá. Aqui dentro dessa fanpage que a gente criou, de uma maneira bem bacana, conseguimos colocar todos os planos que a Bradesco tem disponível hoje, né? E aí, conforme você for ocultando, conforme a Camila informou, aparece quais planos também é disponível para aquela sua região e tudo mais. Por enquanto, ainda temos o Flex e o Ideal, que ainda são comercializados, mas como ela informou, a ideia da Bradesco é deixar cada vez mais efetivo o plano efetivo Plus da Bradesco. E aqui a gente consegue navegar por todos os planos que a Bradesco tem, desde os regionais até o Plano Nacional Plus e o Plano Premium também. E aqui todas as informações que ela passou para a gente agora, como os valores aqui em relação ao seguro viagem, fica disponível aqui também. Os diferenciais, né? Os diferenciais, né? O check-up anual, cirurgia retrativa, todas essas informações de um modo muito mais interativo, para que vocês consigam apresentar para os seus clientes de uma maneira mais intuitiva e mais dinâmica, né? Eu acho que fica muito mais fácil de apresentar do que apenas entregar documentos para que ele mesmo acabe tendo que consultar as coisas. Uma coisa muito bacana que a gente fez aqui também é o comparativo dos planos. Aqui dentro a gente pode selecionar até 4 planos, vou pegar aqui esses 4, e a gente consegue comparar a diferença entre eles para a gente poder explicar para o nosso segurado. Um exemplo, né? Em questão ao Plano Nacional Plus. Aqui, ó, Regiais tem Sírio. Ele já marca aqui como ele tem, os outros planos não tem. Porém, se a gente tirar o efetivo, por exemplo, colocar o Premium, ele também vai informar que o Premium também tem o Einstein e o Sírio. Então, todas as informações aqui, ele deixa bem mastigado para que seja bem tranquilo e fácil de entender como é o Bradesco, né? Essa aqui é a parte em relação às diferenças de cada plano e tudo mais, aqui os valores dos tratados,
Luiz, concierge. só um pouquinho. Gente, Claro. vocês vão escutar minha voz pelo áudio que nós estamos compartilhando na sala, tá? Aí, perfeito, Luiz. Aqui. Olha que coisa interessante na linha de reembolso. Tá vendo que aí já tem um simplificadão para vocês aí dos fatores de reembolso de acordo com os planos? Uma vez, 3 vezes, 8 vezes, 2 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 15 vezes, de acordo com o procedimento. Então, assim, esses fatores de múltiplo reembolso também já estão lá disponíveis para vocês de uma forma bem dinâmica. Camila, é isso mesmo? Oi, não, eu falei, eu quero acesso a essa plataforma. Eu falei. Eu falei. Não falei, Luiz, aí, semana passada? Falou Eu quero mesmo. acesso. Porque gente, vai ser fácil. Tá fácil. É só querer agora vender Bradesco com a Máximo, porque olha, uma ferramenta maravilhosa. Todas as informações que a gente falou agora aqui num link. Exato. E eu quero ler. Se eu não tiver, ó, vou ficar chateada se eu não tiver esse link, hein? Não, pode deixar que a gente vai mandar para todo mundo. Vocês são exclusivos, tá? Exatamente. Eita. Aqui também a gente deixou disponível, né, os prazos de carências. Vou entrar aqui. Como a Ká falou, né, em relação às vidas, os prazos de carências para cada uma delas. E aqui também informa em relação aos prazos sem congênere e com congênere, né? O quanto seria isento ou a redução dos dias em alguns determinados procedimentos, né? Que ficam disponibilizados com essa vinda de um cliente para congênere ou adquirir um plano do zero, né? Um plano novo. Aqui também vem as regras de reembolso, que a gente já colocou aqui também para facilitar para todo mundo, que é o reembolso específico e o reembolso completo. Como a Camila falou, os reembolsos, até o Nacional Quarto, o reembolso integral pode ser feito uma análise de acordo com o CNPJ do contratante, porque, como ela disse, às vezes naquela região acaba tendo o reembolso completo, por conta que a grade dos planos ainda não está efetiva naquele local. Porém, até o Nacional Quarto, qualquer outra região que estiver com os planos da Bradesco cobrindo tudo certinho, tudo direitinho, ele vai vir para o reembolso específico, exceto o Plus e o Premium, que ele já tem um reembolso completo, como ela mesma informou para nós, né? Agora, uma parte muito bacana é aqui em relação às clínicas, que a gente consegue buscar. Eu coloquei os principais hospitais de São Paulo, e ao você buscar aqui o determinado hospital que você quer, ele já vai informar quais planos Bradesco atende, como, por exemplo, Sírio. Aqui já informa no Sírio Libanês que ele atende a rede do Nacional Plus e o Premium. E aqui o Brasil, isso. Pô, Hospital Maternidade Brasil, aqui em Santo André. Ele atende o Efetivo Plus, ideal é Nacional, por enquanto, né, até que seja mudado, Nacional Plus e o Premium. A gente consegue filtrar também por hospitais e clínicas, para que você possa ter essa ferramenta, para caso o corretor tenha alguma dúvida e tudo mais. Caso necessite saber qual tipo de atendimento, aí é uma questão muito mais técnica, tem que ser consultado a gente, ou se a gente tiver as informações, a gente já auxilia vocês. Se for uma coisa muito mais técnica, a gente aciona o nosso anjo da guarda. Eu aqui. Sempre estarei. Aqui a Camila falou das regras comerciais, a gente tem todas as regras comerciais, ela tem aqui, desde as estruturas dos planos, as modalidades de compulsório opcional, né, a flexibilidade, custo médio, aqui tem as coberturas, hospitalar, cobercitriz, o completo, as partes, né, que ela informou, extra rol, a gente também tem disponível aqui dentro deste link, as aceitações, coparticipação, reembolsos, carências, prazos, tudo a gente tem aqui de um modo interativo e fácil para você conseguir consultar tudo isso aqui em poucos cliques e deixar o seu futuro cliente muito mais seguro da decisão que ele está tomando de ser Bradesco junto conosco. Então, essa apresentação aqui a gente vai disponibilizar para todos vocês que já começarem a vir trabalhar Bradesco com a gente. Eu mesmo vou entrar em contato com vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, como mexer, ou alguma coisa que vocês precisem, vocês podem entrar em contato com a gente também, que eu tenho o maior prazer em auxiliá-los, para que essa ferramenta seja muito útil no dia a dia de vocês.
Gente, novidades, Arrasou. dúvidas. Olha só, lembra que eu comentei com vocês a questão de a praticidade, a gente, nesse momento de integração, nesse momento de conhecimento, quem tinha aquele pouco de dificuldade de compreender, porque a gente, do lado de cá, qual foi a nossa maior preocupação? Cada companhia tem um modelo de produto, cada companhia tem uma linguagem, cada companhia tem uma estratégia, e a gente, analisando isso, falou assim, olha, sabe o que nós vamos fazer? A maioria de todos nós aqui, vocês são bastante especialistas nisso. O que traz insegurança para vocês fomentarem o cliente? É informação. E é assim, é uma informação de uma forma prática, não daqueles modos antigos lá que a gente tem que são funcionais, mas a gente quis trazer algo diferente para vocês, para viabilizar e facilitar esse momento de integração ou aperfeiçoamento, tá? Porque eu sei que muitos de vocês aí já são especialistas em Bradesco, entendeu? E isso tudo faz parte dessa dinâmica para ajudar a aflorar o canal de vocês da Junta Bradesco, tá, gente? Então, assim, a cada dia aqui, nós estamos aqui do outro lado, aqui pensando em soluções, em alternativas, para viabilizar e auxiliar vocês escalarem aí e crescer a cada dia, tá? Gente, considerações, dúvidas, perguntas, olha, nós estamos no horário britânico, começamos 10h10 e vamos terminar 11h10. Estamos aqui abertos a perguntas, tá, gente? Quem precisar, manda um oi aqui no WhatsApp aqui da Máxima, aqui, vai ser um prazer em recebê-la. Não tem o nome de todo mundo aqui, da Sandra, da Kátia, do Tiago, da Almir. Ai, meu Deus do céu, agora é a responsabilidade, eu falo o nome de todo mundo, daqui a pouco eu vou esquecer de alguém, eu vou apanhar. Tá, gente? Então, o que vocês precisarem do Lúcio, tá, gente? A Márcia, eu não posso esquecer da Márcia, não posso esquecer do Lúcio, da Thaís, senão eu vou apanhar de vocês. Tiago, ó, já te falei, eu falei o Tiagão aqui também. Então, gente, conta conosco aqui, tá? Conta com a gente. Obrigado pelo tempo de cada um aí, o minuto investido de vocês. Sabemos que é final de mês. A Thaís tem uma pergunta. Manda aí, Thaís. Tiagão, obrigado. Oi? A Thaís tem uma pergunta. Thaís, fique à vontade. Calma aí. Thaís, você quer abrir o microfone ou você quer escrever? Ai, deixa eu só ver aqui. Foi sem querer, ela falou. Foi sem querer? Ah, então beleza. Ah, mas tranquilo. Mas se ficar... Thaís, se você tiver com vergonha agora e quiser chamar depois, fica tranquilo. O que eu falo, esses bate-papos aqui, gente, é um bate-papo que a dúvida de um enaltece o conhecimento do outro, tá? Então, não fique constrangido em fazer perguntas que, na verdade, você vai estar ajudando, explorando, até nós aqui que estamos aqui do lado de cá, compreender essas sensibilidades, tá? Então, assim, fique sempre muito à vontade de perguntar. Quem já me conhece sabe como é que eu sou, tá? Aqui eu até brinco com o pessoal, na sala aqui a gente não tem parede, tá? E aqui é a mesma coisa, nós não temos parede, só tá todo mundo na mesma telinha aqui, tá todo mundo na mesma conexão, tá? Então, eu agradeço aí o tempo de cada um, o investimento de cada um, e nós vamos falar bastante de Bradesco e vamos levantar altos voos aí nesse novo momento. Camila, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por todo o carinho, treinamento, tá? Eu agradeço a cada um de vocês aí pelo tempo de vocês, principalmente nessa reta final de mês, que a gente sabe que não é fácil, tá todo mundo naquela loucura. Luiz, parabéns pelo trabalho, entendeu? E é isso aí, a cada dia que passa, nós vamos estar aqui enaltecendo e fazendo esse trabalho aí com vocês aí. Gente, obrigado, boa semana para vocês, tá? Bom feriado, principalmente dia do trabalho, né? Dia do trabalhador. Oi, Camila. Todo mundo aqui trabalhador. Vamos, todo mundo aqui aproveitar o feriado, Lê. É isso aí, é o feriado merecido, né? É verdade, com certeza. Gente, obrigado, tá? Fiquem Obrigada todos aí à vontade. Obrigada a Você vocês, quer falar alguma coisa, Camila? Obrigada a você pela oportunidade, o que precisar aqui à tua disposição. Serei, igual vocês falaram aí, o anjo da guarda, serei o anjo da guarda da Máxima, dos corretores da Máxima. Estou aqui à disposição para a gente aí iniciar uma bela parceria. Podem contar comigo. E eu fiquei muito feliz de ver vocês no nosso primeiro encontro Bradesco, tá? Eu não vou esquecer de vocês. Vamos lá, gente. Olha, sucesso. Boa semana para todo mundo. Camila, brigadão. Obrigada a você. Precisar, toma aqui, gente. Boa semana, pessoal. Boas vendas, pessoal.